Aqui. Aqui aonde? Aqui. Quem fez isso? Foi o tio que os lambeu. Lambeu. Aqui. Aqui aonde? Aqui. Aqui aonde? Aqui. Mete em pé que eu quero ver bem. Mostra lá bem. Aonde? Aqui. Sim. Como é que ele fez com a língua? Menor de idade sofre abuso sexual desde os seus 3 anos de idade e os autores dessas atrocidades são tios e amigos da própria mãe da menina. E o mais grave de tudo isso, minha família, é que a própria mãe da menina sabia de tudo que acontecia com a menina e algumas vezes a mãe teve relações sexuais com o seu namorado junto da sua filha. Quem é que mexeu? Conta lá ao pai, vá. O pai quer saber. Quem é que mexeu aí? Foi o tio. Foi o tio que mexeu. Sim. E doeu? Doeu sim. Ok. E isso aconteceu onde? Em casa de quem? Em casa de quem, Carolina? Da casa da mãe. Na casa da mãe. Pronto. Também tem cocidas. E a mãe? A mãe sabe, a mãe sabe ou não? Sabe sim. Ela gosta, sabe? E tem que acabar. Minha família, isso parece uma história de terror, um roteiro de cinema, mas não, é uma realidade que aconteceu em Luanda. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui fala para vocês o vosso boy Henrique Stress para mais um vídeo do nosso canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, se você gosta desse canal e você quer ajudar esse canal a crescer, você pode se tornar membro deste canal, pagando uma quantia mensalmente para poder ajudar o nosso canal. Link na descrição deste vídeo aqui. Mas se você não quer se tornar membro, você também pode fazer uma mínima doação no nosso PayPal ou nas nossas coordenadas bancárias para esse canal continuar vivo. Então, conto com a tua ajuda. Nesta semana recebemos uma denúncia muito grave e muito séria. Uma menina de 5 anos de idade é abusada sexualmente desde os seus 3 anos de idade. E os agressores são tios e amigos da própria mãe da menina. E a mãe da menina tem noção de todos os abusos que a menina sofre. Aonde é que mexeram? Aí E quem é que mexeu? Quem é que mexeu? Conta lá ao pai, vá. O pai quer saber. Quem é que mexeu aí? foi o tio. Foi o tio que mexeu. Sim. E doeu? Doeu sim. Ok. E isso aconteceu onde? Em casa de quem? Casa da mãe. Na casa da mãe. Pronto. A casa da mãe tem cocidas. E a mãe? A mãe sabe, a mãe sabe ou não? Sabe sim. Ela gosta, sabe? E tem que acabar. E tem Como é que se chama o dedos. tio? Como é que se chama o tio? O tio é polícia. Ok. Obrigado. A menina em causa tem dupla nacionalidade. Ela tem 5 anos, como já disse no princípio, mas o nome dela não vamos divulgar. Vamos tratar ela apenas por menina. A mãe da menina é angolana e chama-se Teresa Muongo e tem 30 anos de idade. E o pai é português e chama-se Luiz Manuel, de 50 anos de idade. Os dois eram casados, mas se separaram porque a mãe consumia muita droga e os seus comportamentos já não eram adequados. Por isso, o casamento terminou e com a separação, a menina passou a ficar com a mãe porque o pai estava sempre de viagem porque estava a trabalhar. Como é que era a tua relação com a Teresa? Bem, a minha relação, numa fase inicial, era uma relação muito interessante, muito boa. Eu conhecia, havia uma grande diferença de idades, mas ela tinha uma história de vida sofrida, apesar de vir de um ambiente de uma família abastada e de um ambiente privilegiado. Ela participou numa festa com umas amigas, brincaram com umas xixas, nunca se percebeu muito bem o que é que aconteceu mais nessa festa. Eram festas meninas, eu sempre lhe dei liberdade total, mas veio daquela festa visivelmente transtornada. Dormiu 18 horas, esteve acordada 4, dormiu mais 8
quando decidimos falar sobre o assunto, percebi que algo muito grave se tinha passado. Descobrimos que ela estava grávida. De imediato fui buscá-la. Foi uma gravidez já muito complicada, havia surtos psicóticos, havia risco de suicídio, havia alucinações visuais e auditivas. Eu fui sempre muito apoiado por alguns amigos e acreditei sempre que se iria tratar e que as coisas iriam melhorar e que vinha aí um bebê e doenças mentais tratam-se e a situação dela não era de maneira nenhuma de... Fui levando as coisas até onde foi possível. Ao fim de 2 anos percebemos que era impossível. Morámos em Angola, morámos no Quénia, morámos em Portugal. O que me fez pedir para assinar os papéis de divórcio foi... Ela agrediu a minha filha e os meus filhos mais velhos são testemunhas disto. Agrediu a minha filha, que na altura tinha 9 meses. Até aí, tudo bem, se separaram e a filha foi viver com a mãe. Mas tudo começou a dar errado quando houve uma briga na casa da mãe. E nesta briga familiar, a menina, neste caso a Maria, foi atingida em consequência desta mesma briga familiar. Até que em maio do ano seguinte, de 2019, a miúda foi brutalmente agredida em casa da mãe, numa quesília, uma das muitas quesílias que ela e os irmãos e as irmãs agrediam-se constantemente. Numa das muitas brigas, a minha tinha sido agredida violentamente na cabeça. E depois deste acontecimento, o pai começou um processo porque sentiu que a filha estava a correr perigo. E depois disso, começou o primeiro processo. E aí, a mãe e os familiares da mãe concordaram em entregar a menina no seu pai. Isso em 2019. A mãe entregou a menina no pai e ficou acordado que, nos fins de semana, a menina deveria ficar com a mãe. Até aí, minha família, estava tudo bem. Mas, segundo o pai e a babá da menina, sempre que a menina voltava da casa da mãe, o comportamento da menina era diferente. Comecei a trabalhar com a Maria já há 1 ano e 4 meses. Durante esse tempo todo a trabalhar com a menina, quando ela começou a ir à casa da mãe, começou a ter comportamentos estranhos. E esses comportamentos estranhos era que a menina chegava, comportava-se mal com as tias, falava coisas, ela dizia coisas que não tinham nada a ver com ela. Ficou vários meses sem aparecer, várias semanas. A miúda começou a visitá-la em 2020. Foi 2 vezes à mãe muito alegre, muito contente. Já não veio bem da segunda, à terceira vez não quis e começámos a ter choro, vômitos, febres psicossomáticas, terror antes de ir. E quando a miúda vinha no domingo à noite, vinha perfeitamente destrambelhada. E por essa razão o pai decidiu pedir a guarda da menina e o pai conseguiu. Em junho, finais de junho, achei que isto era tão grave, que levei isto tudo a tribunal e pedi oficializar a situação, não é? Já que vivia com a minha filha há 1 ano e tal, vou ficar com a guarda. Na primeira audiência as coisas que correram foram favoráveis, apesar de eu não ter advogado, não ter nada, e dela aparecer como uma advogada famosa, mais uma assistente, a verdade é que o juiz deu-me de imediato uma guarda provisória. Certo. A Maria não conseguia falar. Ela era acompanhada pela psicóloga do Petruca e fazia terapia da fala. Isso ela com 2 aninhos de idade. Foi melhorando aos poucos na interação com os colegas, mas na fala havia pouco desenvolvimento, o que nos dava muita preocupação. Depois de algumas sessões, a menina começou a falar, começou a se abrir e pouco a pouco a babá, o pai e a professora da menina começaram a entender o que realmente estava a acontecer. A Maria começou a falar aos 4 anos e meio. E sei que de imediato começou também a relatar, ela começou a falar de vários abusos sexuais que têm acontecido em casa da mãe dela e na presença da mãe dela. O que não me espanta é que quando lhe falavam que era para ir para a casa da mãe, a amiga ficava perturbada, fazia mesmo guerra, chorava que não queria ir para a casa da mãe. Mas ela ia. Mas quando ela regressava à casa da mãe, ela via com um comportamento muito negativo.
muito negativo mesmo. E dava-me a entender, o que me metia mesmo muito chateada é que eu dava conta nas brincadeiras dela com a boneca. E ela brincava com a boneca, espécie assim de ter relações sexuais, metia o dedo dela entre as pernas da boneca, depois punha na boca. Para ver coisas assim de adulto. Ela não tinha brincadeiras assim de criança, mesmo de criança. As brincadeiras dela. De repente ela dizia assim que a mãe ficava ao lado dela com os tios, a beijarem, a namorar, à frente da miúda. E que um dos tios pegava a menina, lambia na vagina da miúda, espetava o dedo na vagina da miúda, ao lado da mãe, e que a mãe ficava chateada a ver os tios a fazerem isso. Quando ela reclamava que é para não fazerem isso na filha, os tios davam ela cotovelos na mãe, chapada, que é para a mãe deixar os tios continuarem a fazerem aquilo na miúda. E depois ela cá em casa chegava, eu dava-lhe banho, ela mostrava alguns comportamentos estranhos, que pegava o dedo, metia na vagina, pegava o dedo, metia na vagina, metia na boca e virava as posições que esse adulto que podia a fazer, e ela fazia, e de repente eu perguntei a ela quem ensinava isso, onde é que ela viu, ela disse que viu isso, aprendeu isso na casa da mãe, via a mãe a fazer essas coisas com os tios. E ela depois disse que dormia com a mãe, o tio, e ela no mesmo quarto, na mesma cama. E que depois, ela depois começou a dizer que ia com a mãe, saía com a tia, que é irmã da mãe, saía com os dois tios, que ela já pronunciou os nomes, que um é o João, outro é o tio Carlos. E iam para uma casa azul, e lá na casa azul tem quartos escuros, que dormia ela, o tio, a tia e o outro tio. E que lá ela disse que o tio fazia sexo com a mãe e que depois mexerem na mãe também mexiam na miúda, que metiam o dedo e metiam a língua, e ela ficava muito triste. Ela dizia na mãe que estava muito triste porque os tios estavam a fazer aquilo nela. E a mãe não conseguia dizer nada. Pronto, a minha filha, após muita terapia da fala, muitos exercícios, muito esforço, começou a falar em dezembro. Foi a nossa prenda de Natal. Não foi um falar normal, foi acordar... Dezembro de 2020? Dezembro de 2020. Pouco depois, a miúda começou a relatar episódios um bocado estranhos, que eu não sei se era alguma coisa que... sei lá, a imaginação ou algum filme que ela tivesse visto que não devia. Minha família, o caso de abuso sexual só ficou bem claro em janeiro de 2021, quando a menina voltou da casa da mãe com sangue nos seus órgãos genitais. Depois teve um tempo que a miúda foi para a casa da mãe passar o fim de semana. Depois voltou para a casa do pai, muito estranha. Dali foi depois de um dia eu dei banho à miúda e que achei a miúda muito estranha, estava a sair algumas coisas na vagina dela. Quando eu fui dar conta era sangue, a sair da vagina da Maria. E eu perguntei quem é que fez isso. Ela disse que foi o namorado da mãe, o tio Mão, que meteu o osso na bebida da Maria. E depois ali tivemos que ligar para o pai veio e levou a miúda para o hospital. E lá no hospital fizeram todo o exame. E depois deste triste episódio, o pai levou a menina até a um hospital, fizeram exames e tudo mais, mas não tiveram um resultado final. Pronto, cheguei ao hospital. Ali assim por trás do Bela, Sagrada Esperança, imenso sangue, volto a entrar em choque. Eu peço autorização à miúda, portanto, as coisas, tirar as cuecas para o senhor doutor ver o dói-dói. E ela abre-se assim,
epá, não. Abre-se assim, deixa-se limpar, diz que é bom, a ama e eu estávamos estupefactos, que ela praticava masturbação, outras coisas, outros sinais, nós já tínhamos, mas uma pessoa nunca quer acreditar nisto. Estávamos estupefactos, nós nunca tínhamos visto uma coisa destas. E ele também disse, isto não é normal. Havia sangue, e ele disse, sigam para Indiama, na ilha. Fomos a Indiama, mais uma vez, não temos uma violação, teremos uma violação não consumada e abusos sexuais. Alguém tentou, a miúda descrevia nessa altura que o tio fez assim com o dedo e que meteu assim um osso. Um osso para ela significava um objeto estreito. Hoje em dia temos uma ideia do que é que possa ter sido, que ela já se explicou um bocado mais. Ok. A médica diz-nos que vão imediatamente tentar ver outros assuntos, fez os testes todos à procura de doenças, de malformações, não havia nada. Então, também não havia prova de violação, porque não houve violação, são abusos sexuais, não é? Tínhamos uma medida que tinha um corrimento contínuo e o tratamento da medida foi penso higiênico e ser lavada com soro fisiológico. Malformações e doenças não se curam com soro fisiológico, nem com pensos higiênicos. E a menina continuou a demonstrar sinais do que estava a ser mesmo abusada sexualmente na casa da sua mãe. E o pai decidiu em fevereiro de 2021 fazer uma queixa-crime no SIC de Luanda. E foi aberto um processo criminal de violência doméstica e abuso sexual de menor. E neste processo que o pai abriu tem várias provas que confirmam que a menina realmente foi abusada. No relatório do Hospital Psiquiátrico de Luanda, o relatório é bem claro, tal como vocês estão a ver nesta imagem aqui. A paciente foi tocada e chupada pelo tio mau. Esta, minha família, é uma das provas. Relatório do Hospital Psiquiátrico de Luanda. Não são qualquer médicos, não é uma área privada, é uma área pública. A menina detalhou os abusos que sofria na casa da mãe e ainda conseguiu identificar as pessoas que estavam a praticar estes atos. O tio mau que a menina fala, que é o tio Carlos, é este senhor que vocês estão a ver na imagem, minha família. Este senhor que vocês estão a ver na imagem é um dos senhores que abusou sexualmente a menina. A miúda foi entrevistada na polícia por um dos instrutores e por uma oficial da polícia e a miúda descreveu ter sido abusada sexualmente 4 vezes. Repito, minha família, todos os atos aconteceram com consentimento da mãe. Minha família, com essa toda a situação, com essas todas as provas que indicam que a menina estava a ser abusada, o pai decidiu que a menina já não iria mais na mãe. E quando o pai tomou esta decisão, a mãe entrou com um processo no julgado de menores em Luanda. E como defesa, o pai apresentou todas as provas que ele tem, tudo que tinha, até os áudios da menina a detalhar os abusos. Minha família, infelizmente a juíza decidiu que a filha vai ficar com a mãe, mesmo com tudo que o pai apresentou. Só mais um pormenor. A decisão do tribunal vem dias depois da miúda ser ouvida mais uma vez na polícia e descrever que é abusada sexualmente por 2 indivíduos na presença da mãe, identificar retratos robôs e, de repente, o tribunal faz uma segunda sessão, uma segunda audiência que não foi uma audiência, que foi basicamente retirar a filha de minha casa. A juíza nunca aceitou os nossos requerimentos, não aceitou consultar o processo de 2019, não aceitou o processo de 2020, que é bastante interessante e que ela devia ver da guarda, não aceitou a investigação, aceitou falar com os peritos, não quis ver os relatórios, nem quis ver os depoimentos da criança na polícia. Disse, não preciso, eu sei, eu é que decido, eu é que mando. Minha família, com o andamento do processo, o pai da menina começou a entender que os homens que violaram a sua filha eram homens muito poderosos. Porque a babá da menina foi ameaçada. Eu
fui ameaçada também pelos policiais a me dizerem que eu tinha que deixar de me meter nesse assunto da miúda, porque senão eu poderia ir presa e que o meu chefe poderia se safar por ele ser branco. E dali eu fiquei e expliquei isso ao meu chefe, porque eu depois fiquei com medo de ser ameaçada pelos policiais. Até o professor de artes marciais da menina também foi ameaçado e quase perdeu a vida. E a Maria, em 2019, a Maria, o pai da Maria, o irmão da Maria, são alunos meus desenvolvidos. Paramos em 2019 devido ao Covid, recomeçamos há poucos meses e eu notei a ausência da Maria e perguntei o que se passava. Depois de informar uma situação que ela está a ser vítima de abusos sexuais. E eu comecei a partilhar muito. Levei o pai para a reunião de encerramento desse ano, onde ele conversou com outros mestres, outros colegas, explicou a situação. E é que naquele mesmo dia eu fui atacado na estrada do 11 de novembro, quando ia para casa, e disseram que eu morreria por um assunto de meme. Foi isso, se atropelaram, ameaçaram, avançaram com a moto. Bom, tudo que é por eu estar a partilhar isso. E é isso que eu preciso que as pessoas façam, tudo que vocês saibam e partilhem. Né? Tudo bem que é perigoso. Até tinha uma babá também que treinava lá para cuidar da miúda, também foi ameaçada. Tanto que ela teve que fugir para se esconder, está escondida até agora. A outra pediu demissão porque também foi ameaçada, fugiu também. Então, eu preciso que vocês ajudem a partilhar. Minha família, todos que tentaram fazer alguma coisa sobre este caso, foram ameaçados. O clima é totalmente complicado. Há queixa registrada na polícia, foram tiros disparados sobre a minha casa e um deles atingiu um carro. Mas... Minha família, não dá para entender por que a juíza tomou esta decisão, porque está claro que a menina foi abusada. O primeiro relatório confirmou que a menina foi abusada. O segundo relatório também confirmou que a menina foi abusada. A ida da Maria para a casa da mãe era dramático. A Maria não aceitava ir à casa da mãe, chorava mesmo muito ao ponto de vomitar, fazer escândalo por não querer ir à casa da mãe. Ela voltava da casa da mãe muito perturbada, com a região genital avermelhada, e que era um drama conseguir com que ela fosse naquela altura. Eu e o motorista e as pessoas que trabalham com a Maria notamos que havia alguma coisa de anormal. As brincadeiras também não eram inapropriadas, não eram umas brincadeiras que as crianças deveriam ter. Ela voltava mesmo muito perturbada da casa da mãe e que nem sequer aceitava ter aulas nas terças-feiras e nas segundas, porque ela estava mesmo perturbada durante esses dias. Só na quarta-feira que ela consegue ter aulas. O que é que ele fez? Aquilo. Oh, Posso falar contigo? para quê? Falar o quê? Contigo por magoar. Ok. Mas eu quero que cuidado. Minha família, existe várias provas envolvendo este caso aqui e tudo indica que a menina foi abusada. O que queria que o mano dissesse qual é o teu apelo, né? O que você pretende agora? Porque deu para aqui entender que a justiça não está a trabalhar como deveria trabalhar e a situação está meio complicada. No momento, a tua filha está com a mãe e com os relatos todos que nós temos aqui, dá para ver que ela está em perigo. Enfim, mas é raro a juíza decidir que a menina tem que ficar com a mãe. Se bem que deu para entender que é uma decisão provisória, não uma decisão definitiva, né? Então, qual é... Não é uma decisão definitiva. Vamos lá ver bem isto. A juíza escreveu que a menor deverá voltar à casa da mãe enquanto decorre o processo de averiguação dos abusos sexuais ocorridos à casa da mãe e que só deverá ser retirada da casa da mãe caso a mãe seja condenada à inibição de estar com a filha. Ou seja, se a mãe for condenada, mas não for inibida de estar com a filha, continua com a filha. Portanto, a minha filha denunciou a mãe de presenciar, consentir abusos sexuais
e a juíza devolvê-la para lá. E mete ainda que, mesmo que a mãe seja condenada, só se for proibida de estar com a filha, é que a filha volta para a minha casa. Isto para mim não é nada provisório. Sim. Pronto, o meu apelo é o seguinte. O meu apelo é feito já a nível superior. Superiores da magistratura, hoje, ao executivo, ao poder político. Isto é uma questão que é partidária, que é de toda a nossa sociedade. Apesar de não ser angolano, eu digo a nossa sociedade, tenho 2 filhos angolanos, tenho muitos anos de Angola. Okay. O meu apelo é, vamos olhar para este assunto com muita atenção, sem mais emoções. Vamos acabar com as chantagens que se não fica com a mãe vai para uma instituição. A miúda deve regressar à casa, onde já estava há quase 3 anos, onde há uma estrutura de apoio estável com terapeutas da fala, psicopedagogo, professoras que dão apoio, 2 babás, uma empregada, para além da escola que lhe dá apoio. Portanto, o meu apelo é, vamos proteger a miúda e vamos colocá-la onde ela está e onde sempre esteve. E se houver dúvidas sobre isto, imediatamente, por favor, consultem os relatórios dos peritos, começando, por exemplo, pelo Hospital Psiquiátrico, que acompanhou a miúda durante 7 meses. Certo. E esta brincadeira já foi longe demais. E a minha filha tem coisas muito graves ainda para contar. Portanto, devolvam-me a minha filha. Se quiserem negociar, negociem, mas devolvam-me a filha o mais depressa possível. É isso aí. Então, mano, muito obrigado pela tua coragem de Guiá para poder expor essa situação, porque é uma situação extremamente delicada. E aí nós vamos partilhar o caso e forçar, neste caso, a questão já não é mais só a justiça, também tem a ver com o poder político desse país para poder solucionar este caso aqui. A menina deve voltar no pai, porque é lá onde ela está segura, e o pessoal que acompanhou aqui o programa ouviu os relatos da menina, ouviu os relatos das babá e o relato do professor Wouk. Então, a situação é extremamente preocupante. Agradeço-lhe imenso, Henrique. Tá Muito bem. agradecido a toda a sua equipa. A nossa equipa entrou em contato com a mãe da menina, mas infelizmente a mãe não atendia às nossas ligações. Então não conseguimos ter o contraditório neste caso. Este caso é muito doloroso e, por favor, eu peço a tua ajuda. Eu preciso que você partilhe este vídeo para a justiça angolana fazer alguma coisa. Não é justo o que essa menina está a viver. Esta menina está a viver um inferno e este inferno deve acabar. Que Deus abençoe Angola e abençoa você que está a assistir agora. Estamos por aqui, família.